Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula. Nós vamos resolver aqui agora o probleminha da questão 3.9 do capítulo 3 da disciplina de MA 13 do Programa Profissional de Matemática, que é o Prof. Mate, certo? Este é um problema da disciplina de Geometria, problema de construção com régua e compasso. A questão é: construa com régua e compasso um triângulo ABC, conhecidos os comprimentos A do lado BC, HA da altura relativa a A e HB da altura relativa a B. Nós desenhamos aqui arbitrariamente esses comprimentos, sem medida, sem unidade de medida, traçamos o comprimento A, o comprimento HA e o comprimento HB. Esses comprimentos foram traçados de maneira arbitrária e nós faremos a construção apenas de um triângulo, para você conseguir os demais triângulos, porque a gente consegue outros triângulos aqui dentro dessa mesma relação, certo? Então o que nós vamos fazer é traçar esse segmento nós vamos traçar uma reta R, certo? Nessa reta R nós vamos marcar o ponto C. Marcando o ponto C nessa reta R, nós vamos centrar o compasso em C e fazer uma abertura do tamanho de A, ou seja, do tamanho do comprimento de BC. Depois de fazer isso, nós vamos traçar então uma circunferência. Traçando essa circunferência de centro em C e raio A, no caso do tamanho de BC, nós vamos depois traçar mais duas retas paralelas a R, de modo que a distância entre essas retas paralelas e a reta R seja do comprimento de HB, certo? E em seguida, o que nós faremos é traçar uma perpendicular a HB, que é esse segmento, a ABC, que é o segmento que nós vamos desenhar agora mesmo. Então, vamos iniciar essas construções escrevendo aqui para a gente memorizar o que estamos fazendo. Primeiro ponto, então, que nós vamos fazer é: construa uma reta R e marque nesta o ponto C, vértice do triângulo ABC, ok? Agora, com o compasso centrado em C, e abertura BC, vou colocar assim, igual a A, vírgula, traçamos a circunferência. Vamos chamar ela de gama aqui, certo? Bom, agora o que nós vamos fazer é olhar aqui embaixo. Olha o que nós temos. Nós vamos chamar essa reta, eu deixei pré-fabricado, né? Vamos dizer assim. Essa reta aqui nós vamos chamar ela de R. E nós vamos traçar, como eu havia detalhado, duas outras retas. Esta reta aqui e esta outra reta aqui de baixo. Essas duas retas, elas serão as retas paralelas a R, certo? De modo que a distância delas até a reta R é exatamente do comprimento de HB. Se nós tomarmos aqui esse comprimento HB, certo? E trouxermos ele para cá, nós vamos verificar que essa reta, ela tem exatamente, deixa eu só apagar esse H aqui, né? Nós vamos verificar que essas retas, elas distam exatamente HB, né? Eu poderia até ter trago o H deixando ele aqui, mas elas distam exatamente HB uma da outra aqui, né? De modo análogo, nós teremos aqui embaixo também que vai ser o mesmo comprimento, certo? A mesma distância de uma para a outra, Nós teremos a mesma distância aqui de uma para a outra, né? Então, aqui nós temos HB e aqui nós temos HB, perfeito? Então, essas retas são paralelas a R. Agora, o que nós teremos é que nós vamos marcar, né, os pontos aqui. Esse ponto, os pontos de interseção, né, dessas retas com a circunferência, né? Vamos fazer apenas um triângulo, como eu disse, né? Vamos colocar, por enquanto, assim, ó, marcamos o ponto de interseção entre as retas S1 e S2 paralelas, vamos pôr assim, entre S1, as retas S1 e S2 e a circunferência que nós acabamos de desenhar, de modo que S1
é paralela a R e S2 é paralela a R, com a distância de S1 a R igual a distância de S2 a R, que é igual a HB. Perfeito? Agora, então nós vamos marcar esses pontos, né? Aqui, 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 aqui. Agora, nós temos que esse ponto que nós marcamos, você vai ver que são vários triângulos, como eu disse, nós vamos desenhar apenas um, mas os outros são de maneira análoga. Nós vamos ver que esse ponto que nós marcamos é o ponto B, porque a abertura da circunferência era uma abertura A. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto B, correto? Então, essa circunferência que nós estamos fazendo aqui, ela tem que nós conseguimos determinar o lado BC desse nosso triângulo, né? Basta a gente unir o ponto de interseção das retas com a circunferência com o centro dessa circunferência. Esse segmento vai ser o lado BC do nosso triângulo. Então, vamos fazer esse segmento, certo? Fazer essa união. Nós podemos fazer, pessoal, da maneira que bem entendermos aqui. De modo que a gente consiga desenhar um triângulo apenas ou todos eles ao mesmo tempo. Como eu disse, nosso foco aqui vai ser desenhar apenas um dos triângulos. Então, vou apagar esse segmento que eu fiz aqui e vou desenhar um segmento apenas BC aqui, tudo bem? Ó, só apenas BC, que é nosso interesse no momento, tá ok? Agora, nós vamos traçar uma reta perpendicular a esse segmento BC, que passa pelo ponto C, certo? Mas antes, vamos escrever aqui isso que nós acabamos de fazer, ok? Então, nós marcamos o ponto, unimos o ponto B de interseção das retas S1, S2 com a nossa circunferência e o centro. Os pontos de interseção das retas S1, S2 com a nossa circunferência ao ponto C, né? Vamos colocar assim. Então, fizemos essa união agora. Depois de nós unirmos esses pontos, o que nós vamos fazer? Vou continuar aqui embaixo, abaixo do desenho, tá? Para a gente continuar descrevendo o que a gente está fazendo. Ou a gente arrasta esse desenho um pouco mais para baixo aqui também, talvez seja ideal. Vamos arrastar ele mais para baixo para nos dar espaço para trabalhar ali em cima, tudo bem? Bom, depois que nós fizemos isso, nós vamos agora traçar uma reta. Traçamos, um momento. Agora nós traçamos as retas T1 e T2, de modo que essas retas sejam paralelas à nossa reta BC. Como não é o foco aqui da nossa construção, nós não vamos detalhar a construção dessa reta paralela, tudo bem? Porque não é o foco da construção, nosso foco é chegar a esse triângulo. Subentende-se que até aqui você já sabe traçar uma reta paralela, tudo bem? Então, nós vamos traçar duas paralelas a esse segmento BC, certo? Duas retas paralelas a esse segmento BC, de modo que a distância entre essas retas e a reta BC, né, o segmento BC, seja do tamanho de HA. Então, traçamos. Então, nós vamos pegar aqui esse segmentozinho HA aqui, certo? E nós vamos fazer com que ele esteja aqui passando pelo centro pelo C também. E nós vamos traçar duas paralelas aqui, tudo bem? Então, aqui nós traçamos essas duas retas paralelas, T1 e T2, paralelas a BC,
de modo que a distância entre essas retas T1 e T2 até BC seja de exatamente HA. Então aqui nós temos as retas que acabamos de determinar, T1 e T2, ok? Pronto, terminamos a nossa construção. Por quê? Depois que nós terminarmos de marcar, né, de determinar essas retas T1 e T2, nós vamos marcar o ponto A sobre R. Marcamos o ponto A sobre R, tal que T1 inter R igual a A e T2 inter R também igual a A, tudo bem? Bom, então aqui nós temos o nosso ponto A. Aqui também seria o ponto A, ok? Como eu disse, nosso foco da construção aqui não seria fazer todos os triângulos, mas nós temos todos eles agora determinados, de modo que nós podemos fazer esse triângulo, ABC, correto? Aqui nós temos o triângulo ABC, só melhor ele aqui. Nós temos aqui, ó, o triângulo ABC. Como sabemos que esse é o triângulo correto? É simples. Olha só, qual a distância que nós temos aqui? Nós temos que essa distância é exatamente HA. E qual é a distância que nós temos aqui, do vértice B até o lado CA aqui, né? Nós temos que essa distância é HB, correto? Então, nós acabamos de determinar o triângulo conforme foi solicitado. Para desenhar os demais triângulos é simples. Nós teremos que esses pontos aqui, ó, nós temos que esse aqui também é ponto B, esse daqui também é ponto B, esse daqui também é ponto B. E olha só os demais triângulos se formando. Olha, nós teremos esse triângulo aqui, ó, né, ó, correto? Ó, nós teríamos esse triângulo aqui, que também seria um triângulo conforme nós estamos procurando. Esse triângulo aqui também seria um triângulo conforme nós estamos procurando. E esse triângulo aqui também seria um triângulo conforme nós estamos procurando, né? Que é esse triângulo aqui, ó. Correto? Aqui. Não ficou muito perfeitinho não, mas dá pra gente ter uma noção boa aí já do que a gente está procurando aqui, tudo bem? Bom, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. E se você gostou, dá o seu like, curte, compartilha. Se quiser outros vídeos das disciplinas do Prof. Mate com algumas questões, comenta aí para a gente poder estar tentando ajudar, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.